Mais uma vez, bom dia. Eu quero agradecer a presença de vocês, estar aqui no nosso Café Filosófico, que essa atividade é uma atividade de extensão, expor um pouquinho para os convidados que ainda não participaram dos outros. É uma atividade de extensão da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, que teve início em setembro, e agora já é a 4ª edição. A primeira edição foi Matthew Lipman e a Filosofia para a Criança. Na segunda edição, nós conversamos sobre John Dewey e Anísio Teixeira. Na terceira, nós conversamos sobre Nietzsche e o martelo da desconstrução na perspectiva pedagógica. E hoje estamos falando sobre Rousseau, para além dos paradoxos e, enfim, de todos os problemas que o filósofo teve em seu tempo e depois de seus escritos provocarem. E, para finalizar esse ciclo, é chamado Ciclo Virtual de Colóquios Virtuais em Filosofia e Educação. Nós temos conosco a professora Carlota Boto, que é professora titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, onde ela leciona Filosofia da Educação. Ela é mestre em História e Filosofia da Educação pela FEUSP e doutora em História da Educação pela FEFELESH da USP. E é livre-docente em Filosofia da Educação também pela FEUSP. É autora de vários livros, entre eles A Escola do Homem Novo, A Escola Primária como Rito de Passagem, Ler, Escrever, Contar e Se Comportar, e o último, eu acho que é o último, né, Carlota? É o Instrução Pública e Projeto Civilização. Isso. O Tomás Cavalcha é doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo, possui mestrado em Filosofia, bacharel em Filosofia e graduado também em Engenharia Mecânica, engenheiro. Como pesquisador do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa Jean-Jacques Rousseau, ele organiza desde 2005 o levantamento bibliográfico Rousseau no Brasil, que é uma contribuição enorme para os estudos russonianos no Brasil. Desde julho de 2009, é professor visitante no Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Paulo. Vamos conversar hoje, e para isso que nós convidamos a professora Carlota, o professor Tomás, a Ivone vai fazer depois a problematização, mas a nossa questão é isso. E, portanto, eu vou passar agora a palavra para o Tomás, que vai iniciar, e depois a Carlota. Tomás, é com você. Obrigado, Wilson. Vocês me ouvem bem? Sim. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao professor Wilson pelo convite. Eu quero expressar meu contentamento e dizer que é uma honra imensa estar falando aqui ao lado da professora Carlota Boto. Eu comentei com ela, eu vou falar ao lado da minha referência bibliográfica, né? Então, é uma honra realmente muito, muito grande. Eu agradeço ao Wilson por me colocar nessa mesa. Eu, antes de entrar no assunto, eu não consigo deixar de observar que nós três, Wilson, Carlota e eu, somos membros da Associação Brasileira de Estudos do Século XVIII. E isso por conta do Rousseau, por causa dos nossos estudos sobre Rousseau, a gente se encontra também na Associação Brasileira de Estudos do Século XVIII. Então, eu passo agora a minha apresentação. Então, eu vou mostrar, ou tentar mostrar, que para além dessas controvérsias, dessas polêmicas, desses paradoxos todos envolvendo a obra do Rousseau, apesar disso, porque ainda hoje, na área de educação, o Rousseau merece ser lido, em particular, o tratado de educação dele, o Emílio. Por que o Emílio merece ser lido hoje? Na história das ideias pedagógicas, Rousseau foi o primeiro pensador que considerou a infância como uma realidade diferente da realidade da vida adulta. Esse é o grande mérito do Rousseau. É isso que torna ele importante para as teorias pedagógicas hoje. O Rousseau propõe um novo modo de refletir sobre a infância, e isso é inspirado nas ciências do seu tempo, em particular na física e na medicina. O Rousseau expõe essa representação nova da criança no seu tratado sobre educação, o Emílio, que foi publicado em 1762.
No livro 2 do Emílio, nós temos uma passagem que eu considero muito importante e que eu peço a licença para vocês, para que eu a leia. Está no livro 2 do Emílio. Eu cito Rousseau. A humanidade tem o seu lugar na ordem das coisas. A infância tem o seu na ordem da vida humana. É preciso considerar o homem no homem e a criança na criança. O que o Rousseau quer dizer com essas palavras? Basicamente, ele quer dizer que a criança não é um adulto em miniatura, que a criança não é um adulto em potência, um ser que vai vir a ser algo significativo, algo importante, que é o adulto. Nada disso, né? Para o Rousseau, a criança é um ser diferente do adulto na medida em que possui necessidades próprias da sua condição. Ou seja, o Rousseau quer dizer que a criança não é um adulto imperfeito, como se ela estivesse num processo de aperfeiçoamento em direção a uma finalidade do que ela chegaria a ser no momento de perfeição que a gente veria no adulto, né? Em filosofia tem um termo que é teleologia. A criança, para o Rousseau, não está num processo teleológico, ela não visa um telos, um fim, uma finalidade para sua perfeição. Para o Rousseau, a criança, então, não é um adulto em potência. A criança é criança e ponto final. É isso que ele quer dizer com essa passagem que eu li. E a gente se pergunta, de onde vem esse novo olhar em relação à criança? E a resposta é que esse novo olhar, essa nova maneira de pensar a infância, vem das ciências dos séculos XVII e XVIII. Com as ciências do século XVII, e aí eu estou pensando em Galileu, em Isaac Newton, né? Com as ciências do século XVII, os cientistas deixam de lado as causas finais, que tinham a ver com o olhar onisciente da providência. Deus conhece a finalidade de todos os seres, ele sabe das causas finais dos seres, né? Os homens não, por causa do conhecimento limitado, né? Então, os cientistas dessa época deixam de lado as causas finais e passam a explicar os fenômenos observáveis, levando em conta apenas as causas próximas, as causas imediatas. O termo técnico é causa eficiente. Então, eles deixam de lado a finalidade, a teleologia, e se concentram nas causas eficientes, nas causas próximas. É isso que significa essa circunscrição que aparece na passagem que eu citei. Então, Rousseau fala da ordem das coisas, que tem uma abrangência maior do que o campo de observação das ciências permite, né? A ordem das coisas. Com uma abrangência menor tem a ordem da vida humana, e com uma abrangência menor ainda tem a ordem da infância. E o educador vai se concentrar na ordem da infância, não na ordem de todas as coisas, dos seres, nada disso. O olhar do educador vai ser restrito, vai ficar circunscrito, vai ficar delimitado à ordem da infância. Então, o que a gente tem com Rousseau é uma crítica ao olhar providencialista da pedagogia. E ele faz isso em favor de uma atenção maior à situação presente, ao momento atual, à realidade efetiva da criança. Em outras palavras, o que o Rousseau quer dizer é que, no devir da vida, na história da vida humana, existe o momento da infância e existe o momento da vida adulta, e que esses momentos devem ser considerados separadamente, como ordens distintas. Ele quer dizer ainda que a criança tem necessidades diferentes das necessidades do adulto, que a criança deve ser vista enquanto criança e que a educação deve levar em conta as necessidades da criança enquanto criança, e não as necessidades futuras, lá das causas finais, das finalidades que a gente nem sabe quais são, né? Que supostamente deveriam ser observadas se a gente considerasse a criança como uma miniatura do adulto, um pequeno adulto, né?
Essa representação da criança enquanto criança, ela faz total sentido na época do Rousseau, não só do ponto de vista filosófico, mas também do ponto de vista sanitário. Então, no século XVIII, eles não tinham Covid-19, mas havia a varíola, né? Quem conhece um pouco de história das epidemias sabe, tinha epidemia de varíola naquela época. E a taxa de mortalidade infantil, que é aquela taxa que conta os nascidos vivos que morrem antes de completar 1 ano, taxa de mortalidade infantil, né? Na França do século XVIII, estava por volta de 25%. O que significa isso? A cada 100 crianças nascidas vivas, 25, mais de 25 até, não chegavam a completar 1 ano. Isso é um número absurdo, é altíssimo. Para vocês terem uma ideia, no Brasil hoje, segundo os dados do IBGE, a taxa de mortalidade infantil para até 1 ano é de pouco mais de 1%, acho que 1,25%. Quer dizer, a cada 100 nascidos vivos, 1 não chega a completar 1 ano. E a OMS considera esse número altíssimo, 1%. Né? Imagina 25%, que era a taxa de mortalidade infantil na França do século XVIII. Então faz total sentido a gente entender essa preocupação do Rousseau com o presente, com o momento atual da criança, porque eles não sabiam se a criança ia passar de 1 ano. Né? Então, tudo isso para a gente entender esse olhar atento para as necessidades imediatas da criança, né, do Rousseau. Essa ideia de considerar a criança enquanto criança e atentar para as necessidades presentes dela, essa ideia revolucionou as teorias de educação. E é ela que o Rousseau deixou para nós como herança. E aí, se vocês me permitem, eu vou ler um outro trecho que também está no livro 2, que tem tudo a ver com esse comentário geral que eu fiz, da passagem anterior, e que eu leio como um recado do Rousseau para os pedagogos de hoje. Eu cito o Rousseau, está no livro 2 do Emílio. A natureza quer que as crianças sejam crianças antes de serem homens. Se quisermos perverter essa ordem, produziremos frutos precoces, que não estarão maduros, nem terão sabor, e que não tardarão em se corromper. Teremos jovens doutores e crianças velhas. São palavras do Rousseau. Tem uma outra passagem, também tem várias passagens com esse espírito, que o Rousseau fala que é preciso esperar que a infância amadureça, é preciso esperar a maturidade da infância. Quer dizer, ele não está pensando na maturidade da vida adulta, ele está pensando na maturidade dentro daquela circunscrição teórica que ele fez para representar o corpo infantil, maturidade da infância. Bom, eu não posso falar sobre todas essas passagens, então eu passo adiante. Por que eu falei dessa questão da criança enquanto criança no Rousseau? Porque é esse olhar, é essa representação da infância que me permite entender as teorias pedagógicas do século XX e do século XXI. Tratar a criança como criança e não como um pequeno adulto. É desse ponto que a gente parte para compreender autores como Édouard Claparède, Jean Piaget e, de modo geral, aqueles teóricos da chamada Escola Nova. Eu hoje escolhi falar sobre uma autora vinculada, inscrita nessa tradição da Escola Nova, que é a Maria Montessori. É a médica italiana que, no início do século XX, encantou e espantou o mundo com a sua experiência exitosa da Casa dei Bambini, a Casa das Crianças, onde ela educou crianças consideradas intelectualmente inaptas à vida civil. Eram crianças chamadas de idiotas, né? Que eram consideradas animais pela sociedade. E a Casa dei Bambini, da Maria Montessori, serviu como um laboratório para demonstrar,
né? Era um experimento científico, de uma ciência médica da Maria Montessori, né? Que essas crianças poderiam fazer parte da sociedade com a dignidade que as crianças normais recebiam, né? Tanto que essas crianças da Casa de Bambini fizeram um teste para a escola pública e foram aprovadas, porque elas demonstraram capacidade de leitura e escrita, né? Crianças consideradas idiotas, né? Eu me baseio nesse livro da Montessori, A Descoberta da Criança. O título original é Pedagogia Científica, né? Maravilhosa leitura. Você pode ler não como um tratado científico, mas também como uma obra de literatura, né? Pela beleza da escrita. Lembra muito o espírito do texto do Rousseau, que era científico, filosófico e, ao mesmo tempo, agradável de ser lido, né? Eu não poderia, evidentemente, falar sobre Montessori, porque eu não tenho competência para isso. A professora Carlota é quem, de fato, conhece Maria Montessori. Então, eu me limito a falar das questões que ligam Montessori e Rousseau. Eu vou falar sobre dois aspectos que me parecem ser a inspiração profundamente russoniana de Montessori, que são a liberdade entendida como disciplina ativa e os ambientes pedagógicos. Disciplina ativa e ambiente. O primeiro aspecto, então, que me mostra a inspiração russoniana da Montessori é a disciplina ativa. Vocês podem ler isso na página 54 desse livro, publicado pela editora Quirion, de Campinas. Página 54, disciplina ativa. Esse conceito diz respeito ao conceito mais abrangente de liberdade, que, segundo a Montessori, tem a ver com a independência da criança e com o seu desenvolvimento, e aí ela quer dizer desenvolvimento físico e desenvolvimento mental, e também desenvolvimento espiritual, mas enfim, eu não vou entrar nesse assunto. Ela tem uma visão holística ali do ser humano, né? Por isso que ela fala num desenvolvimento em sentido abrangente, né? E esse desenvolvimento e essa independência, eles precisam estar em harmonia com a natureza, com o cosmos, né? Essa é a visão sobre a liberdade e, em particular, sobre a disciplina ativa que a Montessori defende. É ativa porque a criança não vai ser coagida a exercer essa liberdade, né? Ela espontaneamente vai se manifestar, vai se desenvolver, vai demonstrar sua independência espontaneamente, né? Ativamente. No Emílio, o Rousseau não fala em disciplina ativa, mas ele fala em liberdade bem regrada. Essa é a expressão que o Rousseau usa, está no livro 2 do Emílio, liberdade bem regrada. Assim como Montessori, Rousseau define a liberdade não como livre-arbítrio, mas como uma manifestação do desenvolvimento espontâneo do ser humano. Um desenvolvimento espontâneo, porém, pautado por regras que permitem não que a criança se desenvolva de qualquer maneira, mas que ela se desenvolva de maneira saudável. Para o Rousseau, isso significa um desenvolvimento segundo a natureza, essa é a expressão que o Rousseau usa, né? Em harmonia com a ordem das coisas e com a ordem da vida humana, né? Então, os dois têm uma visão holística ali do ser humano, né? E o Rousseau fala em liberdade bem regrada, sem deixar de lado a independência da criança. A criança tem autonomia para exercer essa liberdade, né? A independência dela. Esse conceito de liberdade bem regrada do Emílio é tão importante que ele aparece também no contrato social do Rousseau, é a liberdade civil. A liberdade civil é uma liberdade regrada pela vontade geral. E é um conceito fundamental na teoria do Rousseau, na obra do Rousseau de modo geral, e é tão importante que o Kant vai traduzir esse conceito como liberdade entendida como autonomia. Isso está lá na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de 1785. De tão importante que é esse conceito de liberdade do Rousseau, o Kant vai se apropriar disso e vai aplicar esse conceito
com outros propósitos na filosofia dele. Bom, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que inscreve Montessori na mesma linhagem teórica do Rousseau é o dos ambientes pedagógicos. Rousseau preparava, a gente sabe, cenas pedagógicas, né, que eram situações planejadas, previamente planejadas, estava tudo armado, era uma peça que o educador pregava no aluno, para que, quando o aluno se encontrasse ali naquela cena, naquela peça em que ele atuava, em que ele era posto para atuar, né, ele desenvolvesse a sua constituição, desenvolvesse as suas faculdades, os seus órgãos, né, as suas emoções, sem que para isso o educador precisasse aplicar uma lição verbal, um discurso, né, uma lição com uma articulação racional ali do que estava sendo ensinado, né. A cena pedagógica que a gente conhece mais é a do jardineiro Roberto, né, que a professora Maria de Fátima comenta bastante. Emílio, naquela cena, aprende o que é propriedade. Ele planta sementes de favas num jardim, num terreno que ele e o educador encontram, e ele assiste as favas crescendo, ele fica contente com aquilo que está acontecendo, e com essa experiência que ele vive, ele aprende o que é propriedade no sentido do Locke. Se a gente for ler o segundo tratado sobre o governo do Locke, propriedade lá no livro 5 é isso, é a pessoa que se expande por meio do trabalho. Plantar favas é o trabalho, né? E a pessoa da criança vai se expandir, o terreno ali é aquilo que o Locke chamaria de propriedade. Emílio aprende tudo isso sem precisar ler o segundo tratado sobre o governo, sem precisar saber sobre lei natural, sem precisar saber sobre os pressupostos do discurso filosófico, nada disso. Ele simplesmente planta favas e aprende ali numa educação dos sentidos o que é a propriedade, né, segundo a filosofia da época, né. Então é para isso que servem as cenas pedagógicas, para que o ensino não precise ser, não dependa do desenvolvimento precoce da razão. E a Montessori, e eu já estou terminando, Wilson, na página 67 da Pedagogia Científica, ela fala o seguinte, sobre os ambientes. Parece cena pedagógica do Rousseau. Montessori diz, quando falamos em ambiente, referimos-nos ao conjunto total daquelas coisas que a criança pode escolher livremente e manusear a saciedade de acordo com as suas tendências e impulsos de atividade. A mestra nada mais deverá fazer do que ajudá-la. São palavras da Montessori. A gente sabe do método montessoriano que ela prepara o ambiente, tem lá o material dourado, que é super polêmico, né? Tem todo o meio que é previamente planejado para que a criança possa se desenvolver de maneira saudável, ali, exercendo a sua independência, exercendo a sua autonomia, a gente falaria hoje, né, sem que o professor precise coagir a criança para isso, né. Eu observo ainda que essa ideia de ambiente ou de meio é uma ideia tipicamente do pensamento médico. Montessori era médica, né? Então, eu vejo várias passagens da pedagogia científica em que quem eu ouço falando é a médica, né? Quando ela fala do meio, do ambiente, ela está falando daquilo que os médicos chamam de constituição. Isso está lá no Hipócrates. O Hipócrates descreve a constituição dos casos clínicos. Não é só o corpo doente, mas todo o ambiente, o clima, as dietas, os ventos, né? Vários fatores físicos que interagem com o desenvolvimento espiritual e físico do paciente, que vão permitir o diagnóstico e a intervenção médica.
Então, quando a Montessori fala sobre os ambientes pedagógicos, é o olhar médico, é a medicina expectante do Hipócrates aplicada à educação. É exatamente o modelo do Rousseau. Eu já até escrevi sobre isso em um dos textos que eu publiquei, né? Tem um modelo hipocrático na educação do Rousseau, que é uma educação que observa e intervém só em casos de necessidade, né? Bom, eu já falei demais, haveria outros pontos de comparação entre o método montessoriano e a educação segundo a natureza do Rousseau. Eu poderia falar do primado da experiência em relação ao desenvolvimento racional da criança, eu poderia falar da figura do mestre como guia e não como doutrinador, eu poderia falar muito sobre a educação sensorial da Montessori, né, que tem muita coisa em comum com a educação dos sentidos do Rousseau. Mas não haveria tempo para falar sobre tudo isso e eu deixo, então, para outra oportunidade. E, mais uma vez, eu agradeço, Wilson, pela grande honra que você me deu de falar aqui nesse evento. Obrigado. Tomás, nós que agradecemos. Sua participação foi ótima. Essa conversa realmente puxa outros assuntos e nós seríamos, eu acho, capazes de falar o dia inteiro, né? É muito gostoso. Mas o propósito desse café é justamente isso, aproveitar esse lockdown, esse distanciamento social que nós estamos tendo durante a pandemia, para criar um espaço assim mesmo de um bate-papo, né? Um bate-papo solto, nem que seja só um tópico de Rousseau, isso é muito importante. E essas cenas que você trouxe, essa questão, essa leitura de Montessori foi muito importante. Você foi falando e eu fui me lembrando do J.P. Fontenelle, né, que foi um dos signatários do manifesto, numa escola novista, lá de Belém, mas que ele era muito envolvido e ele era um apaixonado por Montessori e por Rousseau. E a obra dele, Educação e Saúde, salvo engano, não sei se é o título, fala justamente disso, dessa necessidade, dessa relação entre a asepsia social, a asepsia da escola e da criança e tudo mais. É fantástico isso. Muito obrigado. E eu passo agora a palavra para a professora Carlota Boto. Bom, muito obrigada pelo convite, professor Wilson. É uma honra estar aqui dividindo essa mesa com o professor Tomás, cujo trabalho eu penso que é determinante, eu diria mesmo um divisor de água nos estudos sobre o Emílio de Rousseau no Brasil. Cumprimento a professora Ivone, que dialogará conosco nessa oportunidade, e a todos e todas que estão aqui nos prestigiando. Bom, eu confesso que o professor Wilson me pediu que não fizesse uma coisa mais livre, sem a leitura, mas eu, para me deter nos 20 minutos, preferi trazer o texto que eu vou tomar a liberdade de ler. Refletir, então, sobre o pensamento político e pedagógico de Rousseau nos convida a meditar acerca da temporalidade criada pelo autor, para dar lugar às suas peculiares acepções de cultura, de civilização, de bondade, de natureza, de virtude, de sociedade, de razão. A história que Rousseau constrói é outra. Daí que o momento da história e o lugar social a ser por ela desempenhado são também distintos. O pensamento político de Rousseau é marcado por alguns conceitos importantes, e esses pensamentos importantes são também relevantes para pensar a lógica da sua construção pedagógica. O Rousseau partilhava com seus contemporâneos iluministas uma visão a priorística de história, uma visão de história que era abstraída da preocupação empírica. A história torna-se em Rousseau um relato lógico e, portanto, necessário. Os teóricos da política há tempos reconhecem isso. Em educação, Rousseau também faz o mesmo. O estado de natureza era uma exigência lógica, assim como o Emílio ao nascer. O estado civil, por sua vez, é a consequência deduzida do pressuposto de uma natureza previamente concebida. Assim como o pacto é o princípio regulador de que Rousseau se vale para desvendar o estado de natureza, a educação do Emílio, ao formar o homem civil,
tem a intenção de revelar os atributos do homem de natureza. Rousseau inventa seu tempo social de acordo com uma hipótese que lhe era anterior. O Rousseau também inventa o Emílio e não pretende confundi-lo com a criança histórica. Essa é a minha perspectiva. O Emílio é antes um relato, uma metáfora, uma suposição ou categoria operatória que, enquanto tal, remeteria a uma situação posta de antemão. Sendo assim, eu não penso que o entendimento de Rousseau fosse o de aplicar as suas recomendações a crianças reais. Até onde se pôde constatar, a pedagogia usualmente não reconhece esse caráter operatório e instrumental do Emílio como uma construção analítica. Em síntese, poderíamos dizer que Rousseau, ao criar outra temporalidade para ancorar sua teoria social, estruturou também um tempo alternativo para refletir sobre a trajetória de sua criação imaginária, o Emílio. Assim como o pacto social, Emílio não é histórico, é sobretudo um princípio regulador necessário à análise. O grande problema para Rousseau, conforme disse o Tomás, era que a criança era uma etapa desconhecida. Da mesma maneira que os filósofos tentavam interpretar o estado de natureza, interpelando as características do homem civil, os adultos tentavam definir e conceituar a criança a partir de sua condição de adultos. E isso, segundo Rousseau, oblitera a análise. Como bem destaca Wilson Paiva, e eu cito o professor Wilson, a prédica russoniana rejeita as ideias absolutas e abstratas em favor das luzes naturais que manifestam na interioridade humana e guiam a elaboração de máximas para uma boa conduta na Terra. As fontes não são os livros filosóficos ou sagrados, mas o próprio coração. Assim como o Emílio, o contrato social foi, ao que consta, redigido em 1757, e foram ambos publicados em 1762. Tratava-se, no texto do contrato, que consagraria Rousseau como um dos maiores teóricos modernos da política, de encontrar uma saída civil para as indagações expressas no relato construído segundo sua própria intenção para averiguar o que ele chamava de a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Se no discurso sobre a desigualdade Rousseau fizera um inventário, ainda que lógico e dedutivo, das razões que conduziram à perda do estado de natureza, no texto do contrato ele procurará encontrar os indícios para a trilha do futuro. Por isso, talvez já se disse que o conteúdo do contrato social não é o contrato social, mas a afeição social. Posto que um mandato coletivo de todos os indivíduos acerca da questão do poder necessariamente vincularia uns aos outros. A constatação primeira é simples: irremediavelmente perdida, a liberdade do estado de natureza, a bondade natural e a piedade que a acompanhariam jamais seriam resgatadas. Tratava-se, pois, de procurar um instrumento de vida civil que se pautasse em critérios sociais calcados sob o signo da virtude. Para tanto, seria necessário, do ponto de vista de Rousseau do contrato, construir um pacto alternativo, distinto daquele primeiro que se estruturara exclusivamente com vistas a uma autopreservação dos homens uns contra os outros. Rousseau, no contrato, explicita claramente seu propósito já nas primeiras linhas, e eu cito: "Eu quero investigar", diz Rousseau, "se pode haver na ordem civil alguma regra de administração legítima e segura que tome os homens tais como são e as leis tais como podem ser. Cuidarei de ligar sempre nesta pesquisa o que o direito permite com o que o direito prescreve, a fim de que a justiça e a utilidade de algum modo se encontrem divididas." Pensar a sociedade era, sob qualquer ponto de vista, pensar o pacto na sua origem civil. Para Rousseau, o primeiro pacto fizera com que os homens deixassem o estado de natureza, e isso ocorrera em patamares ilegítimos, embora houvesse sempre uma margem mediante a qual fosse possível pensar e projetar uma forma legítima de associação. A ideia de vontade geral não correspondia exatamente ao desejo da maioria, mas supunha antes uma vontade única e coletiva dirigida a representar o bem de todos, justamente porque
de sua constituição seriam subtraídas às vontades particulares, as quais, na essência da expressão, desfigurariam um interesse comum. Com a vigência da vontade geral, o pacto civil ganharia a liberdade moral, já que, atendendo às necessidades de todos, cada um poderia considerar a si próprio senhor de si mesmo. Reconhecendo a hipótese contratual como uma exigência antes lógica do que histórica, reconhecendo que a ideia de soberania e as suas implicações para a acepção de vontade geral seriam artefatos operatórios do universo jurídico, não se confundindo também com qualquer genealogia específica, seria oportuno perguntar: quem é o Emílio? Para que sociedade o Emílio está destinado? A educação do Emílio, ao contrário do que postulou uma interpretação de cariz exclusivamente pedagógico, não pretendia ser apresentada como modelo educativo, talvez nem mesmo como um exemplo. Não se desejava produzir parâmetros ou referências de como bem educar. Não supunha ser tampouco uma educação em liberdade. Seria mais provavelmente um educar da liberdade ou para a liberdade em sua dimensão antropológica. Note-se que, para o pensamento russoniano, a liberdade do Estado civil exigia um processo bastante complexo de autoconhecimento. O desenvolvimento ético-moral da habilidade de escolha não estaria nesse sentido dado à partida. O fato de Rousseau aproximar o menino da natureza, a própria noção de educação negativa, a crítica efetuada aos parâmetros do ensino que vigoravam na época, nem mesmo o afastamento do mundo das pessoas e do mundo dos livros, nada disso permite que se depreenda a liberdade na educação do Emílio. Ora, entendida a liberdade no Estado civil como uma decorrência da capacidade ética de ponderação, julgamento e opção entre o justo e o injusto, a criança, assim como o homem do estado de natureza, não possuiria, a princípio, essa liberdade da vontade. Rousseau formula outra temporalidade hipotética. Contudo, pareceu-nos plausível pensar o projeto educativo do Emílio sob a mesma referência, ou seja, o menino Emílio não existe, não existiu e não foi pensado para existir. Trata-se de um artifício lógico-dedutivo para meditar sobre educação e sobre as orientações do ensino. Emílio, nesse sentido, não é história do passado, não é projeto de futuro. Emílio é uma alegoria para a reflexão sobre o ato de educar as crianças. Não tem história, mas a própria educação do menino Emílio mostra que ele será educado para pertencer ao gênero humano, conforme dizia a passagem que o Tomás acabou de nos ler. Emílio, que não é filho, não é tampouco aluno. É um construto teórico e um suporte operatório para a análise conceitual do ato educativo. Logo no início do texto do Emílio, Rousseau explicita a diferença entre a tarefa sobre a qual seu educador se debruça e o ofício cotidiano de um professor. Este último olha para o aluno como se estivesse a ver um fardo diante de si, enquanto o discípulo encara o mestre como a fonte de seus flagelos. Diz Rousseau: sonham ambos como se libertarem um do outro, e como não há nunca entre eles verdadeira afeição, um deve ter pouca vigilância e o outro pouca docilidade. Fim de citação. Seria completamente diferente se ambos tivessem a missão de passar 25 anos da vida juntos. Se o discípulo não se separa do mestre até sua maturidade desde o seu nascimento, pode-se supor que, em tal observação, o criador do Emílio pretendia que o relato da trajetória de vida do ser individual correspondesse a uma reconstituição das etapas trilhadas pela espécie humana em direção à civilização. O Emílio, ao nascer, é projetado para ser o que o tutor bem entender. O Emílio não tem liberdade para escolher. Se para a análise social Rousseau se furta ao compromisso com a verdade factual, é possível deduzir daí que, para projetar seu Emílio como um tipo ideal, Rousseau também se supunha livre para não se prender à criança histórica. É possível, creio eu, compreender o Emílio apenas como uma categoria operatória inscrita explicitamente em um método que, derivado do método dos discursos e do contrato, pretende ser exclusivamente hipotético-dedutivo, com o propósito de comprovar que a história de vida do ser humano corresponderia ao trajeto social operado pelo gênero em seu percurso civilizatório.
Eu pensava assim e escrevi essas linhas até eu ler o trabalho do professor Tomás Calvache, que me convenceu que Rousseau trabalha a acepção de infância à luz de alguns postulados, assinalando que 2 temas capitais do Emílio de Rousseau são a liberdade bem regrada e a realidade do mundo imaginário. Então, eu pensava que o Emílio não tinha liberdade, mas essa ideia que o Tomás depreende do Emílio de Rousseau, de uma liberdade bem regrada, me convence. Nas palavras de Tomás, buscar a ordem na infância é o mesmo que buscar o equilíbrio dos efeitos engendrados pelas faculdades. Nesse sentido, alguns aspectos do Emílio merecem ser sublinhados. O primeiro deles, por procurar evidenciar os efeitos do desconhecimento do tema, Rousseau demonstra que, ao olhar para a criança sem ser capaz de reconhecer suas características constitutivas, o adulto a desconhece. Ignorando-a, só consegue ver na criança o adulto que ainda não está lá. Assim, a infância não é sequer observada. Com ideias falsas, pela incompreensão, extraviamo-nos do próprio objeto que sequer chegamos a olhar. A segunda questão vem pela frase de Rousseau. O homem que mais vive não é aquele que conta maior número de anos, e sim o que mais sente a vida. E eu pergunto, será, portanto, necessário encontrar um modo de agir com as crianças que não seja para ela um tormento? O terceiro, é preciso estudar com atenção os sinais e as linguagens com que a criança se expressa. Será importante, nesse sentido, diferenciar quais manifestações infantis são derivadas da natureza e quais já são frutos da opinião e da sociedade. Quarto, além disso, o estudo da infância inscreve-se em um pressuposto caro a Rousseau, a natureza pura e a sociedade desfigurada. O que resta de natural no homem social seria, por sua vez, a lógica do desenvolvimento de sua temporalidade, dos ciclos de sua vida. E Rousseau diz, nascemos fracos, precisamos de força. Nascemos desprovidos de tudo, temos necessidade de assistência. Nascemos estúpidos, precisamos de juízo. E por isso, digo eu, educar será prover. Porém, será fundamental que, ao educar, não se desfigure a face original da natureza humana, até porque a educação, do ponto de vista russoniano, é uma dinâmica que possui tripla origem, a da natureza, a das coisas e a dos homens. Quinto, vive-se aprisionado pelas limitações sociais. Ao nascer, Rousseau se preocupa com o bebê envolvido em um coeiro, preso nesse coeiro. Quando cresce, ficará acorrentado às instituições e, ao morrer, fecham-no no caixão. A repressão dos corpos limita a alma e a criança é forçada a esforços civilizatórios inúteis e precoces, que apenas atrasarão seu desenvolvimento. Diz Rousseau o seguinte, a inação, o constrangimento em que mantém os membros da criança não podem senão perturbar a circulação do sangue, dos humores, impedir a criança de se fortalecer, de crescer e alterar sua constituição. E o sexto, a verdadeira educação consiste menos em preceitos do que em exercícios. Até porque viver é agir, e na ação devemos, antes de qualquer coisa, nas palavras de Rousseau, fazer uso dos nossos órgãos, dos nossos sentidos, de nossas faculdades, de todas as partes de nós mesmos que nos dão o sentimento de nossa existência. Isso significa que será necessário estudar aquilo que a natureza nos permite ser. Estudar a criança, nesse sentido, é também perscrutar a natureza humana. E o sétimo, existe uma mobilidade constitutiva das coisas humanas, dirá Rousseau. O ser humano não nasce arraigado a um solo único. A educação deverá preparar o aluno para travar contato com um mundo maior do que o seu quarto, maior do que a sua cidade, maior do que o seu país. Só assim ele aprenderá, quando adulto, e eu cito Rousseau, suportar os golpes da sorte, enfrentar a opulência e a miséria, a viver, se necessário, nos gelos da Islândia ou no rochedo escaldante de Malta. A educação natural preparará o Emílio para todas as situações, circunstâncias e condições humanas. E eu vou concluindo dizendo que, ao agir,
Em Rousseau, a natureza infantil, aos poucos e quase imperceptivelmente, seria transformada. Por meio da educação, o adulto interviria diretamente. Havia de se formar o sujeito moral e, nesse sentido, modelar a plasticidade da alma infantil era um suposto do qual não se poderia fugir. Perfectível, o ser humano é maleável e passível de educação. Havia na formação de Emílio um novo sentimento de infância, no sentido que Philippe Arrière dá a essa expressão, mas também uma nova forma de compreender a ideia de natureza. Tratava-se, como diz Cassirer, de um novo ideal ético. E eu cito Cassirer, que diz o seguinte: Rousseau tornou-se o despertador da consciência moral antes de se tornar o estimulador de um novo sentimento de natureza. A renovação gerada por ele foi entendida, sobretudo, como uma transformação interior, uma reforma da mentalidade. Fim de citação. Com isso, a leitura do Emílio remete-nos invariavelmente para a nossa contemporaneidade, para nosso olhar sobre a infância e sobre a condição infantil. Rousseau olhou para o seu tempo por sua escrita, mas pela sua leitura percorreu o tempo que lhe era posterior. Falou ao nosso ontem e fala ao nosso hoje, deixando pistas para pensarmos as luzes do futuro. Muito obrigado. O que eu tinha para falar para vocês era basicamente isso, e eu fico à disposição agora para o debate. Carlota, muito obrigado. Obrigado, Tomás, a Ivone, vocês três por estarem aqui nessa conversa. Eu também quero agradecer a presença do Luciano Façanha e da Maria do Socorro, lá do Maranhão, que estão aqui conosco também nesse café. Carlota, você, lendo, falando, você é maravilhosa, eu gosto muito de ouvi-la, você sabe disso. Eu queria falar muito, mas não é o meu papel, então eu vou passar para a Ivone para fazer a problematização agora. Ivone, com você. Bom, eu já havia dito bom dia a algumas pessoas, chegaram muito mais pessoas depois disso, né? Bom dia quem chegou aqui nesse diálogo, vou considerar assim. Eu quero agradecer primeiramente ao Wilson pelo convite. Wilson é um colega muito querido, né? Um grande poeta, né? De uma sensibilidade que eu admiro muito, né? E então eu de imediato aceitei o convite, apesar era para eu ter vindo em outro momento, eu falei, não, vou colocar mais para frente, porque eu estava com uma disciplina também na pós-graduação, estava 2 vezes por semana, estava bem complicado aí na atividade remota, né? Então, eu gostaria de chamar atenção para algumas coisas polêmicas do Rousseau, que eu sou apenas uma debatedora, não dá tempo de eu traçar aqui todo um pensamento que fiz durante, inclusive, meu próprio mestrado. Rousseau, eu fiz um estudo do Rousseau e depois fiz novamente, só que não aparece na minha tese de doutorado, para discutir a questão do conhecimento e da consciência, né, e da importância que ele teve na constituição de pedagogias, da pedagogia nova, inclusive, como eu cito nos meus trabalhos. De fato, o Rousseau vive do que o Manacorda chamou de século do despotismo esclarecido, né, que é o século XVIII,
muito importante por conta da mudança do projeto educativo e a subordinação desse projeto educativo ao Estado, né? Então, há uma mudança aí e a educação sendo imposta de maneira vertical. Então, eu acho que ele tem um grande significado do ponto de vista da resistência de alguns projetos, mas, ao mesmo tempo, da constituição de um projeto que já na Escola Nova se expressa como um projeto, sobretudo, de uma elite esclarecida, né? Então, eu queria chamar a atenção para a gente que faz a leitura do Rousseau. Eu separei aqui alguns pontos polêmicos só para provocar o debate com vocês, né? Primeiramente, pensar o que o Rousseau traz e que hoje está muito em voga na discussão e aparece na Montessori, aparece no Froebel, aparece em alguns momentos no próprio Freinet, de quem eu gosto muito, que é mais à esquerda, né? E pensar como que ele vai influenciar tanto pedagogos ou uma pedagogia católica quanto uma protestante, de base protestante, né? E, ao mesmo tempo, trazer, por exemplo, a questão da educação materna. Ele considera a mãe como a primeira preceptora, não é isso? Então, eu queria chamar a atenção para o livro primeiro. Eu acho que ele abre uma questão importante no livro primeiro, dirigindo, né, os escritos à mãe responsável pela primeira educação. Logo no início, ele diz que a educação primeira é a que mais importa, e essa primeira educação cabe incontestavelmente às mulheres, né? Então, a gente tem um reflexo, no campo, por exemplo, da educação da infância, a ideia de que é a mulher, com esse instinto materno, ou com essa essência materna, que deve cuidar de seus filhos. Isso vai estar lá na discussão do Froebel, quando ele vai falar das jardineiras, né, ao mesmo tempo de outros autores, como a própria Maria Montessori, que vai ser aceita, inclusive por regime totalitário, no caso do Mussolini. Mussolini adorava Maria Montessori, né, aí a gente deve se preocupar com isso. Então, eu queria chamar a atenção para essa ideia, porque ele fala: a natureza diz que é a mulher que tem que educar, né? Então, essa ideia de mulher e preceptora, eu queria voltar, se vocês pudessem depois dialogar, né? Já que eu tenho só 5 minutinhos, né? Você me avisa quando eu estiver faltando um. Ao mesmo tempo de polêmica, queria polemizar essa discussão que a gente tem do Rousseau, quando ele, ainda no livro primeiro, vai falar da educação para quem ele está falando de fato, que é a educação do pobre, porque nesse movimento importante do século XIX, 17 para 18, a gente vai ver uma mudança econômica, e aí nós vamos estar vendo a constituição da burguesia, né, que vai se fazendo, inclusive, nas diferentes revoluções industriais europeias, né? E ele vai chamar a atenção ainda, dizendo o seguinte: o pobre não precisa de educação, é obrigatória a de sua condição e não poderia ter outra. Porque ele acha que o pobre, na visão que se tem dos livros, de outros livros, porque ele casa pedagogia e política o tempo todo, que ao contrário, a educação que o rico recebe de sua condição é a que menos lhe convém, tanto para si mesmo quanto para a sociedade. Porque ele acha que aquele que é bem pobre está muito mais perto da natureza, muito mais livre, e assim, muitas pessoas hoje ainda veem que a criança pobre é livre, que ela está em vários lugares, que ela vai para lá e vai para cá, e que o outro precisa de uma educação para se libertar. Então, nós vamos tocar na questão da liberdade, né? Eu achei muito importante essa parte, Thomas, que você traz, e ao mesmo tempo dessa liberdade ligada a uma formação moral, em Rousseau, né? Porque a última etapa é a formação moral, que a liberdade deve ser contida pela razão, que é isso que ele vai trabalhar lá no livro 4º, quando ele vai estar trabalhando com a ideia da razão. Então, ele diz: ao contrário, a educação que o rico recebe de sua condição é a que menos lhe convém, tanto para si mesmo quanto para a sociedade. Ademais, a educação natural deve tornar um homem adaptável a todas as condições humanas. Ora, é menos razoável educar um pobre para ser rico do que um rico para ser pobre,
pois, em proporção do número das duas condições, há mais arruinados do que enriquecidos. Escolhamos, portanto, um rico. Ele diz isso claramente. Então, o projeto educacional, né, vai servir a quem? Por isso que eu acho que Montessori é muito importante, porque ela quebra, inclusive, com essa perspectiva russoniana, e ela parte exatamente para a educação do pobre. É assim que acontece inicialmente com Froebel, que depois vai ser assumido, inclusive, pela própria burguesia. No Brasil, a educação pensada por Froebel, os jardins de infância, os kindergartens, vão ser assumidos pela burguesia, e não para os pobres, né? Então, essa intenção e essas polêmicas trazidas com a ideia de infância, isso daí eu não vou me prender, é muito importante. E uma outra questão, acho que daí encerrando minha participação, porque é aqui que me cabe polemizar um pouquinho, é a ideia de que se deve tratar, já está lá no livro segundo, tratar seu aluno segundo a idade. Né, que hoje, essa perspectiva, ela vai ressoar muito na perspectiva de Claparede, na educação funcional, né, que você citou, e ela vai ser uma das premissas de Piaget, que entra no caso brasileiro, já na década de 30, nós tínhamos livros do Piaget traduzidos para educadores no Brasil, e, ao mesmo tempo, em 71, na LDB de 71 já, o Piaget é citado na nossa legislação educacional, né? Então, essa ideia de que a gente tem que acompanhar o nível de desenvolvimento da criança, que é o contrário da premissa do Vygotsky, tá? Assim, é o contrário do que hoje a gente tem discutido, é contrário do que o Vallon discute, que é o outro autor francês. Então, essa perspectiva, ela é uma perspectiva que hoje no Brasil a gente fala que casa muito com o liberalismo e o neoliberalismo, a ideia da competência individual, a ideia do individualismo, que é muito forte no século XVIII, até pelas condições de mudanças socioeconômicas e culturais, né? Então, eu queria fazer um pouquinho essa provocação, vou até deixar de lado aqui, eu tinha separado algumas outras coisas, mas eu acho que vocês falaram muitas coisas importantes. Deixei de lado aqui a questão da família, da desigualdade, e para fechar, então, queria agradecer, né, e trazer uma coisa que eu acho importante. A educação dos sentidos em Rousseau, ela é realmente muito importante, porque hoje a gente resgata ainda com uma ideia mais ampla, que é a educação da sensibilidade, né? Todo professor tem que ser sensível. E hoje a gente se contrapõe um pouco, no caso da infância, a ideia de que o professor só deve intervir quando, observar e intervir quando a criança solicita, né? No resgate do papel e da mediação docente, do trabalho docente, a gente tem tentado pensar uma outra forma, claro, escutar a criança e, ao mesmo tempo, educá-la de uma outra forma, participar com ela da sua educação e não só da educação espontânea. Mas isso é uma linha de um grupo, né? O hegemônico e o dominante é ainda russoniano, na minha opinião. Então, são dois extremos, ou se coloca muito na linha skinneriana, de linha comportamental, moralista, etc., ou se coloca muito na linha que dá essa ideia ainda da escolanovismo, né? Essa teoria mediatriz da educação ainda está em construção no Brasil, né, que eu acho que é importante. É isso. Acho que provoquei um pouquinho, pelo menos, não sei. Tomás. Obrigado, professora Ivone. A senhora coloca questões complicadas para a gente pensar na obra do Rousseau, e para responder, eu vou responder de maneira geral, tentando mostrar os pressupostos da minha leitura em relação à obra do Rousseau, para, num segundo momento, pensar essa questão do pobre, da educação do pobre, da educação da mulher, que é um tema super polêmico no Rousseau, né? Eu parto da seguinte premissa: Rousseau é um filósofo
é um autor que escreve uma obra teórica que procura expor princípios para se pensar uma realidade, um objeto de investigação, um objeto científico especificamente, né? O Rousseau estava pensando ali no quadro das ciências da sua época para falar da criança, do corpo infantil, da educação do bebê, da criança, né? E então ele nos apresenta uma obra com princípios que podem ser aplicados de acordo com a situação particular de cada criança a ser educada, né? Então, dessa maneira que eu leio o Emílio, o Contrato Social, o discurso sobre a desigualdade, né? São princípios que podem ser aplicados de várias maneiras. A gente pode pensar em qualquer obra clássica desse jeito. A Bíblia mesmo, por exemplo, né? A Bíblia inspira não só o cristianismo, a teologia cristã, a teologia católica, a teologia protestante, mas ela pode ser aplicada também para uma doutrina satanista, né? A Bíblia, né? O mesmo texto pode ser apropriado de várias maneiras, né? De acordo com o interesse do leitor, de acordo com as circunstâncias em que aquela obra vai ser tomada de um ponto de vista da doutrina que pretende ser pregada ou da militância a ser defendida, né? Então, nessa questão da educação do pobre, eu entendo que o Emílio não deve ser lido para se discutir desigualdade social. Para fazer isso, o texto apropriado é o discurso sobre desigualdade, em que ele critica a diferença entre ricos e pobres e mostra como que surge essa doença, né, esse mal intrínseco, visceral da estrutura da sociedade, que é a desigualdade de riquezas, né? Então, o Emílio não serve para a gente discutir educação do pobre, a começar pelo modelo do Emílio. O Emílio não é pobre, Emílio é órfão, ele não é nem pobre nem muito rico, né? Ele é aquilo que a gente enquadraria hoje como classe média. Eu detesto esse termo, mas ele está ali numa situação social, na hierarquia da sociedade, numa posição intermediária, porque o meio termo é muito importante na lógica do Emílio. Emílio sempre vai ser educado buscando a mediania, o caminho do justo meio, né? Não os extremos, né? Por isso que ele tem que ser europeu também. A gente poderia criticar o eurocentrismo do Rousseau, né? Mas isso, para mim, está fora de questão. Não é o caso de levantar essa polêmica com um texto que foi escrito por um europeu branco, homem do século XVIII, do antigo regime, pior ainda, não tinha nem educação pública ainda, né? Educação pública é depois da Revolução, né? Então, colocar essas questões, educação pública, é muito complicado devido ao contexto ali em que o Emílio se inscreve. Eu observo muito o contexto da obra, né? E aí depois, a partir dessa situação, desse olhar situado da obra, aí eu expando para os princípios e penso nas questões gerais. Com relação à mulher, o Rousseau ele estava respondendo a um debate entre os médicos, né, sobre a amamentação. Se a mulher que amamenta o bebê, ela sofre doenças, porque havia essa crença, né, de que a mulher que amamentasse, principalmente as nobres, né, as mulheres da nobreza, ficavam doentes, né? Havia médicos que defendiam que isso não era verdade, e havia médicos que defendiam que justificavam esse preconceito, né? Aí as mulheres da nobreza contratavam as amas de leite, mulheres pobres, né, para amamentar seus filhos. O Rousseau, ele entra nesse debate, ele tem referências médicas, o Emílio está cheio, está repleto de referências da medicina, né? Sobre os coeiros, né, o enfaixamento dos bebês era um debate médico também, né, sobre as roupas largas, né, que as crianças não deveriam brincar com os corpos
livres, né? Tudo isso é debate médico. E a amamentação também. Então, Rousseau, ele fala da importância da mulher que amamenta, tendo em vista uma reforma dos costumes, né? Então, depois que o Emílio é publicado, algumas mulheres da nobreza passam a amamentar. Então, teve um efeito social, aquele posicionamento que o Rousseau assumiu na sua obra, né? Então, se ele coloca a mulher como preceptora, né, os pais, né, como os verdadeiros preceptores da criança, ele tem em vista isso, uma configuração de relações próximas ali do ambiente doméstico, né, que permitiriam, que se desdobrariam no âmbito da sociedade e permitiriam uma reforma dos costumes, né. Nessa chave que eu vejo essa questão da mulher que é preceptora, da mulher que amamenta, né? Mas não que necessariamente o Rousseau esteja doutrinando a gente a fazer dos pais os verdadeiros preceptores. Se você levar a ferro e fogo o texto, você vai começar a defender coisas desse tipo, né? E não é isso que o Rousseau está fazendo. Como no contrato social você entender que a vontade geral é um princípio de totalitarismo. Está errada essa leitura, né? Não se lê o Rousseau dessa maneira. É um princípio de legitimidade do condicionamento da liberdade. Liberdade não é fazer o que você quer, isso é instinto, né? Então, o Rousseau pensa na consciência, no instinto, condicionados por regras, e a regra máxima, que dá o grau máximo de legitimidade à vontade geral. Pode ser aplicada no regime totalitário, claro, né? Mas não necessariamente, ali são princípios gerais, né? Então, eu não sei se eu respondi o seu tergiversei, mas são as premissas da minha leitura do Emílio. Não, respondeu. Eu penso que aqui é importante fazer essa leitura contextualizada da obra e entender realmente, quando você tem, por exemplo, tem uma filósofa que é Elizabeth Badinter, que eu acho que, se vocês fazem a leitura, ela vai colocar o mito do amor materno. Eu acho que esse debate sobre a questão da essência da maternidade enquanto instinto, e não enquanto paixão e razão, né, essa ideia, ele está posto na época também de Rousseau, né? Então é interessante como que esses elementos contextualizados aparecem na obra do autor. Ele é um autor, por isso ele é muito interessante, né? Esses debates estão postos ali, e inclusive a questão dos higienistas, né? Então a questão médica muito posta no sentido da mortalidade infantil, né, e da mortalidade das mães, inclusive, durante os partos, né, a própria mãe do Rousseau falece ali, e as crianças e os filhos de Rousseau que falecem. Então, eu acho importante perceber a expressão da sua época na sua obra, né? Então, as pessoas precisam pegar essas nuances, para mim, eu considero muito importante, agradeço, né, e perceber isso no reflexo da obra da própria Montessori, né? Como que os cristãos se apropriam também da obra, né? Acho que você falou coisas muito interessantes da Montessori. Obrigada. Ok, Ivane, obrigado novamente. Essa questão que você levanta, dessa relação de mãe e filho, eu sugeriria você ler uma obra, Les Conversations d'Émilie, de Madame d'Épinay. Ela explora um pouco esse lado, que é da mesma época, né? Ela era amiga de Rousseau, e ela explora um pouco esse lado da afeição, da relação entre elas. Carlota? Bom, eu agradeço a Ivone pelas questões colocadas. Eu entendo, Ivone, que se nós chamarmos o Rousseau de liberal, é preciso ter alguma cautela, porque o Rousseau é o primeiro dentre os contratualistas que vai desnaturalizar a ideia de propriedade. A propriedade, para ele, não é um direito de natureza, diferente do Locke. Então, essa questão, claro, é possível encontrar passagens na obra do Rousseau que
são complexas, como essa que você leu, que fala da questão dos ricos, mas é preciso ler também o segundo discurso, onde ele vai mostrar que a ideia, o surgimento da propriedade acabou com aquilo que havia de fértil no estado de natureza. Agora, o Rousseau entende que não dá para voltar para trás, daí ele escreve o contrato social, que, por sua vez, no que diz respeito à educação, ele escreve também as considerações do governo da Polônia, que traz um modelo de educação pública. Então, o Rousseau tem, tanto nas considerações do governo da Polônia, quanto no verbete Economia Política da Enciclopédia, ele tem trabalhos sobre educação pública, e que são extremamente avançados em relação ao seu tempo. Eu acredito que essa questão de influenciar católicos e protestantes tem a ver com o fato de que ele influenciou a todos. O impacto da obra de Rousseau, tanto a obra política quanto a obra pedagógica, foi imediato. Seria interessante um trabalho que pudesse apontar as leituras que foram feitas de Rousseau nos inúmeros tratados escritos no século XIX, a propósito da educação da criança. Não é? Eu mesma estudei esse período na educação portuguesa, e na educação portuguesa a quantidade de obras francesas traduzidas, e mesmo de portugueses que se apoiavam na teoria russoniana, é uma coisa incontável. Então, ele teve um impacto, uma ressonância muito grande na sua época e na época que se lhe seguiu. Você mesmo aponta, e o Tomás havia já registrado, o papel que Rousseau teve na Escola Nova, não é? Na elaboração das teorias da Escola Nova. Uma autora como a Montessori, que retoma essa noção que o Tomás aponta como sendo liberdade bem regrada, de uma maneira a aplicar com as crianças reais, coisas que, do meu ponto de vista, o Rousseau não se propôs a fazer. Nesse sentido, a questão da mulher vem também no âmbito da época. É preciso ler aquilo que a época pensava sobre a questão feminina, não é? Então, o Rousseau, a gente poderia dizer que, em relação ao papel que ele dá à mulher, ele foi a consciência possível. Naquela época, não havia lugar para a mulher que não fosse o de mãe e o de educadora. Não é? É uma questão, a não ser que nós sejamos anacrônicos e queiramos olhar a época com os olhos de hoje. Não daria para pensar isso. Por sua vez, a questão do impacto que Rousseau teve na obra de Piaget, de tratar o aluno segundo a idade, isso me parece fundamental. Não é? Não diz respeito a uma dimensão individualista, a não ser que nós olhemos como a única expressão do nosso cuidado, ou seja, isso é necessário, mas não é suficiente. Não é? Acompanhar o nível de desenvolvimento da criança é algo que até hoje é fundamental, desde que isso possa ser acompanhado de mecanismos de sociabilidade, de compreensão da questão social dessa criança e desse modelo pedagógico de maneira mais ampla. Mas a ideia de se observar as diferentes fases da existência infantil foi algo que nunca antes havia sido pensado e que foi um divisor de águas, sem dúvida alguma, e que impacta toda a teoria da Escola Nova. Eu diria que impacta ainda hoje o que há de mais avançado na educação. Então, era mais ou menos isso que eu penso. Só assim comentando, né, Carlota, é a questão dessa questão do nível de desenvolvimento, da questão da idade, nem fala em nível de desenvolvimento, mas da questão da idade,
da ideia da espontaneidade, né, que é muito presente hoje, inclusive nos projetos educativos voltados às crianças brasileiras, né, nas instituições educativas. Muitos professores, e inclusive muitos programas, se baseiam exatamente nessa ideia da descoberta e de não se ensinar ou trazer elementos precoces para a educação infantil, a infância entendida de 0 a 12, aí, né, no sentido de ferir esse processo individual das crianças, né. Então, muitos se inspiram no Piaget sem saber da essência da teoria de Piaget. O Claparède foi professor, né, do Piaget, ele foi um dos mentores da constituição da teoria piagetiana, sem conhecer, de fato, essa relação, né. Então, eu acho muito importante isso que você e o Thomas estão trazendo, para que a gente possa, de fato, fazer com que os professores e as pessoas interessadas na educação e na infância possam entender essas origens, essas constituições filosóficas, essas bases filosóficas do campo da educação, que para muitos são negadas. É muito pragmatista, de fato há uma influência muito pragmatista. Pega aqui, resolve o problema da escola, sem pensar sua base epistemológica, filosófica, né? Eu acho extremamente importante. Então, eu concordo plenamente com vocês. Mas para o Wilson. Eu sou muito tagarela, então eu vou me conter aqui no microfone, porque a fala hoje é de vocês, né? Foi por isso que a sua participação foi boa, da sua tagarelice, né? Antes de passar para os chats, das questões colocadas no chat, o Luciano está aqui conosco. Luciano, você queria fazer alguma consideração, Luciano? Antes de você entrar, eu queria apenas um intervalozinho comercial, que no próximo ano, a partir de fevereiro a junho, eu vou oferecer um ciclo de conferências em Rousseau. Aí eu já quero convidar todos para participar, vai ser também de forma remota, eu acho que até pelo YouTube, por causa da quantidade de pessoas já inscritas, já previamente inscritas, né? Serão 8 conferências ao todo. São conferências que viu, Carlota e Tomás, que eu já estou escrevendo há 2 anos e estavam paradas. Só que aí, quando veio a pandemia, vocês sabem, eu estava lá na Sorbonne, lá em Paris. Aí eu fiquei parado, sem poder nem sair do apartamento. Aí o que eu fiz? Eu me dediquei a essas conferências e consegui terminar quase todas. Não estão todas terminadas ainda. Foi uma das coisas boas de Paris, embora a pandemia. 2 coisas, né? Uma foi essa, a outra foi, eu tenho encontrado num sebo lá, essa relíquia aqui, ó, o Emílio, de 1762, nos 4 volumes. Baratinho também, foi baratinho, não foi muito caro, não. Que fantástico isso. De Paris. Hã? Que fantástico isso. Pois é. E aí eu tive tempo de terminar essas conferências, terminar não, pelo menos adiantar, eu quero ver se eu termino até janeiro. Aí, a partir de fevereiro, eu quero oferecê-las. Vão ser fevereiro, são de 15 em 15 dias. Então, de fevereiro a junho, dão 8 conferências ao total. Assim, na verdade, geralmente, quando a gente fala em educação em Rousseau, sempre remetem à ideia de que, como que Rousseau escreve sobre educação, sendo que largou 5 filhos, né, para o Estado. Eu queria que comentasse sobre isso. Ok, vamos passar para o Tomás. Tomás, uma vez eu fiz uma conferência de 40 minutos. E aí, quando eu abri para as questões, essa foi a primeira pergunta. Eu queria outra? Então é com você agora não sou eu que respondo. Elaine, obrigado pela questão. Esse é um tema super importante e eu estudei, né, sobre as crianças enjeitadas na França. Aqui em São Paulo também eu soube que na Santa Casa tinha uma roda até pouco tempo atrás, até o século XX, tinha roda para as pessoas entregarem as crianças, né? E no século XVIII, o número de crianças abandonadas era muito alto, o que mostra não tanto a irresponsabilidade dos pais. A gente tende a
a enxergar a questão desse ponto de vista mais moralista, né? Pais que abandonam os bebês são irresponsáveis. A gente pode entender dessa maneira o ato do Rousseau. Mas era uma questão de época, né? Rousseau era pobre e ele alega que não teria condições de cuidar dos filhos. Aí você pergunta, por que teve 5, então, né? Mas, enfim, não cabe aqui colocar a questão do controle de natalidade no século XVIII, né? Que, como eu lembrei, era o século que tinha varíola, as pessoas tinham que continuar a vida, né? Então, esse ato do Rousseau, eu entendo nessa chave, né? Era um fato só, havia, como há crime, como há violência em qualquer sociedade, né? Havia a entrega das crianças, né? Por parte de pais que não queriam cuidar dos filhos. E havia a instituição dos enfants trouvés, né? A casa onde o Rousseau entregou os filhos dele, né? E não foi só ele que fez isso, né? Era um fato social. Como eu falei de Montessori, eu lembro também que Montessori abandonou o Mário, o filho dela, né? E depois ela se reaproximou dele, mas ela não queria. Na Itália, do começo do século XX, uma mulher que fosse mãe solteira, porque ela não se casou com o namorado dela, né? Seria fim de carreira, ela não poderia ter escrito tudo que ela escreveu, não poderia ter tido a repercussão toda que ela teve com o pensamento, com a obra dela, né? Por uma questão ali de adequação aos costumes, né? Então, a gente tem que também levar isso em conta, né? A pessoa pode ser julgada desse ponto de vista mais moralista, ou Rousseau, no caso, ou a Montessori, mas ela também pode ser compreendida do ponto de vista mais abrangente, né, do seu projeto de vida ou de questões sociais que estavam em jogo ali, que ultrapassam as escolhas dos indivíduos, né. Não sei se eu respondi. É uma questão difícil. Carlota, você quer comentar? Olha, essa é uma questão que prova que existe uma diferença, uma distância, muitas vezes, bastante significativa entre vida e obra. Não é? Querer cobrar a coerência da vida e da obra de um autor pode ser injusto com o próprio autor. Eu gosto, o Roque Spencer Maciel de Barros, num texto que eu gosto bastante, chamado Meditações sobre Rousseau, ele conclui dizendo que a moralidade do Emílio compensa as faltas de Rousseau. Então, eu diria que eu, como você, sou, digamos assim, sou impactada, embora o Tomás tenha razão, isso seja um fato social da época, mas é estranho para um leitor do Emílio imaginar que o Rousseau abandonou 5 filhos. Agora, são as contradições, são as tais dos paradoxos de Rousseau, não é? sobre os quais o Wilson falava. Agora, só falando uma coisinha da Montessori, a Montessori recebeu mesmo todo o apoio do Mussolini. Em 22, o Mussolini toma o poder na Itália, ele promete apoio ao método Montessori, fundos do governo foram destinados para a escola, Montessori foi nomeada inspetora-geral, ela já era, nessa época, a educadora talvez mais famosa do mundo, mas a Montessori rompe com o Mussolini, e as escolas italianas foram fechadas, porque ela foi contrária à saudação fascista. Então, só para redimir um pouco a Montessori enfim, das observações que foram feitas sobre ela, ela rompeu com Mussolini. Eu só queria, Carlota, dizer o seguinte, a minha observação, entendendo esse processo da Montessori, mostrando como aquilo que o Thomas estava falando, né, dessa apropriação indevida, né, colocar
uma autora que é baseada naquilo que era a busca pela liberdade, ainda que com os limites cristãos, né, ali da Montessori, mas a apropriação indevida de um governo totalitário, né? Então, isso acontece com muitas filosofias ou projetos pedagógicos, né, com as escolas. Isso a gente tem que ficar bastante atento, porque aí há uma transformação na perspectiva de Mussolini, a ideia de que você possa usar aquilo para tolher a liberdade para a formação moral ou moralista, né, no sentido autoritário mesmo, né? Isso acontece muito usando e citando até o próprio Rousseau, muitas vezes, aí a gente vê essa apropriação. Né, não, é verdade, claro, Ivone. Não, eu importante não... que você colocou, mas eu acho que deveria, assim, porque senão quem está escutando pensa que a Montessori trabalhou, porque o primeiro M do Mussolini era ele mesmo, né? Ele dizia assim, os 3 primeiros M's, os melhores e mais importantes M, o Mussolini, Mozart e a Maria Montessori, era isso que era uma afirmativa do Mussolini, né? Montessori se aproximou do Gandhi, a gente não pode esquecer disso, né? Ela foi para a Índia. Muito importante. Falando na Maria Montessori, a Janaína faz uma questão interessante. Ela diz assim, a escola de Maria Montessori incluía a educação das crianças pobres, já que à época a educação era destinada apenas aos nobres? Era um experimento científico, né? A Casa dei Bambini, inicialmente, depois virou um projeto pedagógico. Mas aí a Carlota conhece o assunto, né? Eu não posso falar. Não, na casa, acho que a Ivone já colocou que a Casa do Bambini era para as crianças pobres, sim, eram crianças pobres. É curioso pensar que são as tais das apropriações que a Ivone falava. A apropriação da Montessori no Brasil é que foi um projeto de elite, não é? Aqui no Brasil a gente tem as escolas montessorianas como sendo escolas de elite, mas a Montessori em si trabalhou com crianças pobres. De novo, agradecer ao Wilson pelo convite. Eu acho muito bacana que a gente possa estar resgatando, né, uma fonte de primeira grandeza para pensar questões sobre escola nova, sobre Montessori, sobre educação dos pobres, né, a partir de textos clássicos da filosofia da educação, da filosofia de modo geral, né? Eu acho que se a gente puder acreditar numa perspectiva de mudança em termos da escola, em termos da educação, em termos de civilização, né? Isso passa pela cultura, pelas fontes, né, que fundamentam o nosso conhecimento hoje, né? E o Rousseau é uma das fontes de primeira grandeza. Eu entendo que qualquer debate sobre escola nova tem que começar no Rousseau, né? Não, no Rousseau e nos autores do seu tempo, né? Mas no Rousseau principalmente. Senão fica um debate sem estofo teórico, né? De onde vêm essas ideias da Montessori? Ela não inventou isso, ela bebeu na tradição. Então, eu acho que esse é o caminho da esperança, né? Se a gente puder, né? Tá tão difícil ter esperança hoje, mas se a gente puder ter, eu acredito que tem que ser com resgate das fontes clássicas, né? É um espírito meio renascentista, mas, enfim, acho que não tem outra solução, na minha opinião. Okay, obrigado, Tomás, mais uma vez. E eu pediria a você para colocar no chat, para quem participa conosco, o link da ABS 18, por favor, e o link também para o pessoal acessar o seu levantamento bibliográfico sobre Rousseau, tá bom? Obrigado, Tomás, e nós teremos outras oportunidades para conversarmos mais aí para frente, sobretudo se nós continuarmos confinados, aí sim, né? O intelectual, o estudioso, precisa de conversar, precisa estar sempre batendo papo com os colegas. Carlota, suas considerações finais, por gentileza. Eu agradeço, foi um momento muito fértil, muito rico, estar aqui com vocês, com o Tomás, com a Ivone, com o Wilson. Fiquei curiosa, Wilson, quero acompanhar suas conferências,
Quero ver aí a continuidade da sua produção, que é tão relevante do ponto de vista dos estudos de Rousseau. Queria comentar, só terminar registrando essa dimensão dos paradoxos russonianos, incluindo nele a ideia de liberdade. Não é? A liberdade do Emílio é uma liberdade muito peculiar, porque é uma liberdade quase que sem liberdade. Não é? Então, alguma reflexão sobre essa dimensão do que representa, de fato, esse poder de escolha no Emílio, ainda é algo que me inquieta. E que me inquieta também pensando nas práticas pedagógicas, o que significa a ideia de liberdade. Não é? Numa relação onde há um adulto já formado e uma criança em estágio de formação, até que ponto a liberdade que a gente oferece a essa criança não é apenas um faz de conta de liberdade. Então, é com essa reflexão que eu queria concluir a minha participação nesse momento com vocês, agradecendo a todo o público aqui tão atento, tão interessante. Obrigada. Carlota, eu fico muito feliz com a sua participação. Aliás, a nossa primeira interlocução foi no doutorado, né? A Carlota fez parte da banca da defesa do meu doutorado lá na USP, e nós conversamos bastante. E lá para cá nunca paramos de conversar, né? Sim. Você falou a respeito das conferências, uma delas que eu quero terminar é a respeito da pesquisa que eu estava desenvolvendo lá na França, que é a respeito da estética em Rousseau, o papel dos jardins na pedagogia do Rousseau. Eu estava com a Celine Spector, você conhece bem, ela era minha supervisora. E eu estou fazendo uma interlocução grande com a Catherine Larrey, também que estuda jardins, organização do espaço, da jardinagem. E eu devo voltar lá, se tudo der certo, a pandemia permitir, devo voltar lá em maio para fazer uma sessão de fotos dos jardins onde Rousseau viveu, lá na Charmette, etc. Eu quero ver se eu faço uma exposição dessas fotografias depois com frases de Rousseau, no original e traduzido. Então, esse artigo, eu estou fazendo a revisão final, foi escrito direto em francês, né, para entregar lá, mas eu quero fazer a tradução e publicar por aqui. É o papel do jardim estético em Rousseau. Tá bom? Obrigado. Ivone, suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer, foi um desafio, né, pensar as polêmicas e com duas pessoas estudiosas, você, né, aliás, 3, né, importantes estudiosos de Rousseau, quero agradecer, aprendi muito, e ao mesmo tempo eu sou uma curiosa, né, e uma estudiosa, e Rousseau é uma das pessoas dentro do campo filosófico, acho importante porque ele deu bases importantes para a pedagogia, mas também para a psicologia e sociologia. Hoje, quem estuda a sociologia da infância, né, a ideia da cultura infantil, tem retomado muito alguns elementos, sem inclusive citar Rousseau, alguns citam, outros não, né? Então, eu acho importante que a gente possa, no campo da educação, que a gente possa ampliar nossos olhares, sem nenhum preconceito, né? Eu li vários autores, sem nenhum preconceito, a gente tem que se abrir para essas leituras importantes, para conhecer, inclusive historiar e historicizar o que a gente tem posto hoje no campo, nos vários campos. Eu estou aqui fazendo a recorte da educação, porque é onde eu estou há muitos anos, mas sem negar essa base filosófica. Eu acho a filosofia extremamente rica para que a gente possa deixar essa mesmice que a gente está vendo aí e superar, né, fazer parte da nossa formação política, né? Eu acho que a filosofia é fundamental. E agradeço muito essa oportunidade de estar com vocês, de conhecê-los e de estar com o Wilson, que é meu colega querido. Obrigada. Obrigado, Ivone. Você falando, eu me lembrei da frase que eu costumo repetir, está no meu livro, que é: Rousseau é fonte inesgotável de muitas informações e muitas reflexões. Então, fica o convite para o nosso último café filosófico, vai ser em janeiro, né, Schiller,
E para as demais atividades nós vamos ter aí para frente, as conferências e todos mais. Não vão faltar oportunidades. Carlota, muito obrigado pela sua participação. Tomás, Janaína e o Anderson que me ajudaram aqui, todos os que estiveram presentes conosco nesta manhã, aqui manhã chuvosa, não sei aí para vocês. Obrigado, gente, até a próxima, então. Tchau, tchau. Tchau, obrigado a todos. Tchau. Tchau, obrigado. Prazer. Vamos ver se a gente... Eu vou ler mais vocês, vou conversar com vocês. Legal, legal. Um abraço, viu?